Queridos amigos, muita paz a todos. É uma alegria muito grande, uma alegria imensa poder estar aqui com vocês nessa tarde de sábado, uma tarde tão bela para podermos juntos refletir sobre a mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, a importância em nossas vidas que nos enriquece, nos traz tanta paz, tanta alegria. Acredito que a maioria já me conheça, meu nome é Eduardo e é realmente uma satisfação imensa, agradecendo desde já o convite dos amigos para participar desse momento tão especial que é o aniversário do Núcleo Espírita Leon Denis. E esse momento histórico que nós estamos vivendo e poder fazer parte dessa história realmente é uma bênção muito grande. Então, um beijo para todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ler uma página para logo em seguida poder fazer a nossa prece inicial, como é de hábito, ok? Então, vamos lá. O nosso livro é do livro Fonte Viva, tá ok? Do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. O texto é esmola. Dai antes a esmola do que tiverdes, Jesus. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes a esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros da luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende a luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos e espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Emmanuel. Então vamos fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos, Senhor, em teu santo nome, te pedimos a paz, a proteção, a proximidade, a fim de que, através dos benfeitores espirituais, possamos receber a tua luz e a tua paz. E que, em nome de Deus Todo-Poderoso, estejamos enriquecidos de amor e luz, a fim de que as palavras do teu Evangelho Redentor calem fundo em nossas almas, hoje, agora e sempre. Dá-nos o silêncio, a paz, o amor e a sabedoria em mais uma tarde de reflexões em teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Se conosco, graças a Deus.
Então, meus amigos, mais uma vez, muita paz a todos. É uma satisfação imensa estarmos juntos aqui. Acredito que alguns companheiros estejam chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de reunião, para esse encontro de aniversário do Núcleo Espírita Leon Denis, onde nós trataremos a respeito do reino dos céus na pandemia. Qual é o significado, qual é a realidade dessa ideia do reino dos céus na pandemia. Então, que Deus nos abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Quando nós falamos sobre reino dos céus, na verdade, nós estamos nos referindo a uma colocação cristã que durante um certo tempo se acreditou que seria um lugar específico, seria um lugar isolado, próprio, para o qual iriam aqueles que fossem as pessoas boas, aqueles que fizeram bem, aqueles que seguiram o evangelho de Jesus. Assim como se tem a ideia do céu de um lugar específico, o inferno um lugar específico, a humanidade tem a ideia de lugares prontos para determinados conceitos. É evidente que nós temos sempre lugares certos para determinadas realidades. Por exemplo, no mundo espiritual, existem regiões de muita beleza, de muita espiritualidade, de muita alegria, que são as regiões mais felizes do mundo espiritual, para onde vão aqueles que foram bons na Terra. Essas regiões sublimes do mundo espiritual que estão reservadas para aqueles que na Terra foram pessoas de bem. Mas também há no mundo espiritual locais de sofrimento, para aqueles que foram pessoas que praticaram mal na Terra. Eles irão para esses lugares, pelo menos temporariamente. Assim como na própria Terra. Na Terra nós temos lugares de sofrimento e de dor, e temos lugares de extrema beleza. Nós temos na Terra lugares de sofrimento, lugares muito tristes, e temos lugares de paisagens naturais que são maravilhosos. Da mesma forma que na Terra nós temos lugares de uma beleza incrível e também paisagens de muita tristeza, no mundo espiritual a realidade é semelhante. O grande desafio é fazermos o bem para merecer um bom lugar após a morte. O segredo está naquilo que diz o Evangelho, que a cada um segundo as suas obras. E o cristão se reconhece pelas obras que ele realiza. Dessa maneira, nós entendemos e devemos entender que o ponto central de tudo está em nosso comportamento moral. Por isso que o reino dos céus, conforme Jesus se referia, era não um lugar exato. Embora no mundo espiritual, como nós dissemos, existam lugares específicos de alegria ou de dor, os lugares inferiores e os superiores, o conceito de reino dos céus a que Jesus se referia era exatamente o reino dos céus do nosso lado interior, a nossa paz interior, a alegria íntima. Essa alegria interior, essa paz interior, essa consciência tranquila é que caracteriza o reino dos céus. Então, quando nós falamos do reino dos céus, é esse estado de espírito, essa paz interna, essa consciência tranquila, essa felicidade íntima e pura é a caracterização do reino dos céus. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus está dentro de vós. Palavras dele. Se ele dissesse que o reino dos céus está ali ou acolá, não seria esse o conceito. Mas a partir do momento que Jesus diz o reino dos céus está dentro de vós, ele está se referindo exatamente a isso. Porque eu posso estar muito bem ou muito mal, independente do lugar em que eu estou. Eu posso estar feliz ou triste, dependendo de onde eu esteja, independente. Se nós levarmos as pessoas para lugares, dependendo do lugar, nós podemos ter uma pessoa alegre e uma pessoa triste. Por exemplo, se nós levarmos à praia uma pessoa que adora ir à praia, ela estará muito feliz. Se levarmos à mesma praia uma pessoa que detesta a praia, essa pessoa estará muito triste. Duas pessoas com um sentimento diferente, uma muito feliz, a outra muito triste, mas a praia é a mesma. O local é o mesmo. Aonde estava a felicidade ou a tristeza? Não era na praia, porque ela está neutra. A felicidade ou a tristeza estava dentro de cada um. Tudo isso nos demonstra que é a nossa condição interna, é o nosso lado interior, espiritualmente falando, que caracteriza essa realidade. É o nosso lado interior que demonstra essa certeza, essa beleza, essa alegria, essa felicidade e essa consciência tranquila que vai caracterizar o reino dos céus de Jesus. Não foi à toa que Jesus disse, então, o reino dos céus está dentro de vós. Ao entender que o reino dos céus está dentro de vós, esse reino da paz interior e da consciência tranquila,
nós percebemos que cabe a cada um de nós buscar, independente da realidade externa, independente da condição exterior. É claro que a condição exterior exerce uma certa influência. Se nós estamos em um lugar de paz, se nós estamos em um lugar tranquilo, um lugar feliz, entre amigos, isso colabora com a nossa paz interior. Se estamos em um lugar de turbulência, um lugar agitado, isso colabora também para uma certa desestabilização emocional. É evidente que a realidade externa contribui para a nossa realidade íntima, mas isso não é uma regra. Isso não é uma questão que seja uma regra para a vida. A regra para a vida é que a nossa condição interior é que vai dizer a realidade externa. Eu posso estar em um lugar de problemas e manter a minha paz. Eu posso estar em um lugar difícil e manter a minha fé. Eu posso estar em um lugar complicado e manter a minha confiança em Deus. É sinal de que o reino dos céus já está se fortalecendo dentro de mim. O grande desafio é manter essa realidade do reino dos céus nos momentos de dificuldade. Sejam os momentos os mais variados que estejamos vivendo, como esse, por exemplo, que estamos vivenciando. Como manter esse reino dos céus num período de pandemia, em um período de dificuldades? Como entender essa realidade do reino dos céus? Por que essas coisas acontecem? E se nós confiamos em Deus e sabemos que Deus é conosco e que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Criador, como aprendemos na religião, nós percebemos e entendemos, portanto, que tudo está sob o controle de Deus. Se tudo está sob o controle de Deus, naturalmente que nós não devemos temer. Ninguém deve temer as coisas de Deus. Aliás, nada deve ser temido nessa terra. Nós devemos agir com correção moral, com educação dos sentimentos, com honestidade, com bom senso, fazendo o bem. E quem age corretamente, como ensina o espírito Joana de Ângeles, quem age corretamente não deve temer. Só deve temer quem faz o mal. Os maus, sim, devem ter medo, porque os maus eles têm que ter medo de ser descobertos, eles devem temer serem presos, devem temer que alguém o encontre fazendo aquilo que eles estão fazendo às escondidas, a corrupção, a mentira. Os maus devem temer, mas os bons, os que agem corretamente, os que fazem o bem, esses não devem ter medo, porque esses estão agindo de acordo com a vontade de Deus. Quem age de acordo com a vontade de Deus e segue o fluxo da criação, e segue a linha da criação, que é exatamente essa linha de crescimento moral, de intelectualidade, de bondade, de caridade, de otimismo. Quando nós seguimos esses valores, a vida vai prosperando de forma muito mais saudável, de forma muito mais correta. Quando seguimos esses valores, tudo se desenvolve melhor. Os valores do otimismo, da paz, da fé, da caridade, o bem que se faz ao próximo. Quando cultivamos esses valores, a vida se torna muito melhor em todos os aspectos considerados. A nossa vida, a nossa saúde física, a saúde emocional, a vida espiritual, as amizades, a família, a vida financeira se torna mais bem organizada, tudo se torna mais bem organizado. Quando nós agimos com otimismo, com esperança, pensando no bem do próximo, sendo honesto, sendo correto, tudo se desenvolve com uma outra realidade, com uma realidade mais próspera, porque nós estamos agindo de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é soberana em todas as coisas. Estamos vivendo um momento de pandemia, uma pandemia, como nós sabemos, é um momento sempre de transição para a humanidade. 3 coisas na história humana sempre serviram para impulsionar o progresso da humanidade. Sempre. Embora haja sempre muito sofrimento e muita dor nesses períodos, mas 3 coisas sempre causaram dor, mas impulsionaram muito o progresso humano: revolução, guerra e pandemia. Essa tríade de revolução, guerra e pandemia sempre trouxeram grandes progressos para a nossa humanidade. Se olharmos a nossa história, todas as vezes que a humanidade experimentou acontecimentos dessa natureza, a partir desses acontecimentos surgiram grandes progressos e a partir desses acontecimentos se seguiram períodos de paz. O que significa, o que nos demonstra que Deus está, utilizando um termo moderno, ressignificando, fazendo com que nós venhamos a ressignificar a nossa existência, fazendo com que nós venhamos a rever valores, a humanidade rever os seus valores, e ao mesmo tempo que rever os seus valores morais, intensifica o progresso. Por exemplo, uma das maiores invenções
que já houve na humanidade foi a internet. Graças à internet, nós estamos aqui conversando hoje. Sem ela, seria impossível. A internet surgiu no século XX, durante a Guerra Fria. Ali na década de 50, 60, quando os Estados Unidos e a União Soviética duelavam na chamada Guerra Fria, que era uma guerra simbólica, não foi um duelo, uma guerra física, sangrenta, como foram as duas grandes guerras mundiais. Foi uma guerra ideológica, mas, de certa forma, foi uma guerra também. Estados Unidos versus União Soviética, eles disputavam tecnologia, avanço, quem descobria mais coisas, quem conseguia adentrar em determinadas realidades para poder descobrir novos mecanismos de comunicação. Os Estados Unidos perceberam que era necessário ter um canal de comunicação que possibilitasse a troca de informações e desenvolver uma rede de computadores. Os computadores, na época, ainda eram muito primários, muito brutos, mas era o que se tinha de mais avançado na época. E eles, então, conseguiram uma forma de intercomunicar os computadores deles, dentro das salas, dentro dos ambientes que eles trabalhavam. Essa intercomunicação de computadores, mal sabiam eles que estaria dando origem à rede mundial de computadores, que é a internet, que se tornou um dos maiores inventos da história da humanidade. E graças a ele, hoje, nós estamos aqui, próximos, uns dentro das casas dos outros, praticamente, graças à tecnologia, graças à internet, que surgiu durante a Guerra Fria. Outros acontecimentos também, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial. Foi da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que surgiram coisas maravilhosas, como, por exemplo, as bolsas de sangue. Até então, as doações de sangue eram feitas diretamente de pessoa para pessoa. Uma pessoa ficava próxima da outra, tirava o sangue de um e levava para a outra. Era a doação de sangue antes da Primeira Guerra Mundial. Alguns médicos tiveram a ideia, na Primeira Guerra, para poder atender os soldados que sofriam, que se machucavam na guerra, de carregar o sangue em bolsas. Criaram, então, bolsas de armazenamento, onde o sangue não se perdia, não se deteriorava, e essa recolhia o sangue de pessoas saudáveis e levava essas bolsas de sangue para os lugares onde os soldados estavam sofridos, e os médicos, então, pudessem fazer a doação, e, então, os soldados serem atendidos, serem ajudados. Dessa forma, surgiam as bolsas de sangue. Surgimento das bolsas de sangue. Hoje nós fazemos isso tranquilamente. Nós vamos a um hemorrio, vamos a um posto de doação de sangue, doamos, esticamos o braço, doamos o sangue tranquilamente. Aquilo é armazenado numa bolsa e é encaminhado para quem precisa. Graças à Primeira Guerra Mundial, onde as preocupações com os soldados fez os médicos desenvolverem essas bolsas para poder levar o sangue de um lugar para o outro, para lugares distantes. Isso, meus irmãos, demonstra que nas guerras se experimentam progressos. Claro que existe muito sofrimento, claro que as dores são muito grandes, é sempre lamentável um período onde causam dores, mas saber ver o lado positivo das coisas é também uma bênção e uma virtude. Assim como as guerras, assim como a revolução, as pandemias também trouxeram grandes transformações para a humanidade. Quando se experimentou, por exemplo, a peste negra, logo em seguida veio o renascimento cultural, as grandes descobertas culturais, as grandes navegações que sucederam, abrindo espaço para novas rotas marítimas, para o desenvolvimento artístico da humanidade, para a cultura que explodia no pensamento de intelectuais como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, como descobridores como Cristóvão Colombo e tantos outros que na Idade Média mudaram a história da humanidade. Essa mudança se dá exatamente por parte de pessoas que veem nos momentos de dificuldade a oportunidade de crescer, oportunidade de se desenvolver, oportunidade de melhorar. Essa melhoria, esse desenvolvimento, ele nos estimula ao crescimento. Diante de uma dificuldade, seja ela qual for, seja uma dificuldade mundial, como uma pandemia ou uma guerra, ou seja uma dificuldade íntima, nós temos duas opções. Ou a gente senta e chora, e não faz nada de bom para ninguém, ou a gente aproveita o momento para crescer, com otimismo e com coragem. E esse é o desafio da vida. Porque sentar, chorar e ficar inútil não vai acrescentar para ninguém, nem para nós mesmos, nem para a sociedade. A segunda opção é que nós devemos cultivar, ou seja, levantar e partir para a luta, partir para o crescimento, para o desenvolvimento, para a construção de bons valores, para a construção de coisas boas, para que utilizemos, como se diz na gíria, fazer do limão uma limonada. Como se diz na gíria, você pode pegar um limão
e pode chupá-lo e terá aquele gosto desagradável, mas você pode fazer uma limonada e a coisa se tornar muito melhor. Então, utilizemos o momento difícil para crescer. Utilizemos nos momentos de preocupação, enquanto muitos se deixam levar, infelizmente, pela melancolia, pela depressão. Deixemos-nos levar pelo entusiasmo, pela vontade de servir e perguntemos-nos a nós mesmos o que eu posso fazer de bom nessa pandemia. O que eu posso fazer de bom, mesmo estando dentro de casa. Alguns estão saindo para trabalhar, tomando os devidos cuidados de distanciamento, de uso de máscaras. Temos que nos cuidar, temos que nos preservar, mas alguns precisam sair para trabalhar, outros podem ficar em casa. Mesmo os que estão em casa, é o caso de se perguntar como eu posso ser útil, o que eu posso fazer de bom. E fazer de bom, o que eu posso fazer é ler um livro, é fazer uma meditação, é fazer um trabalho pela internet, é organizar novos projetos de trabalho. O que eu posso fazer de bom e colocar em prática essas coisas boas e estaremos transformando a humanidade para melhor. Até porque é um momento ímpar que nós estamos vivendo. É a chamada transição do planeta, que os espíritos estão dizendo há muitos anos, a transição planetária. A transição do planeta, essa transição do planeta para um mundo de regeneração, porque nós aprendemos na doutrina espírita que nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, no estágio de evolução dos mundos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa saída de um mundo para o outro, nós estamos nessa transição, não apenas do provas e expiações, e não já na regeneração. Estamos na mudança, e toda mudança causa transtornos. Todo mundo que já fez mudança em casa sabe os transtornos que causam. Se uma mudança em sua casa causa dificuldades e transtornos, que dirá uma mudança no planeta inteiro. Então, nós estamos vivendo a mudança para o mundo de regeneração. Nós estamos vivendo o período da transição planetária. Nós estamos vivendo esse período abençoado. Quando digo abençoado, é claro que as dificuldades existem, claro que nos entristece saber das mortes, não estamos desmerecendo isso, saber que pessoas estão morrendo, que pessoas estão internadas em dificuldades, tudo isso é triste, ninguém vai comemorar isso. O que estamos dizendo é o seguinte: qual é a nossa postura ideal? É ter medo disso tudo? Ou é trabalhar pelo bem da humanidade, para que isso tudo passe o mais rápido possível? Esse é o grande desafio. Quando nós olhamos a chuva, nós temos duas opções: ou reclamar da chuva, porque queríamos o sol, ou aproveitar para plantar e ver o nosso jardim, a nossa horta florescendo. É a opção que nós devemos fazer na vida. Alguns preferem reclamar da chuva, outros preferem plantar e ver a vida florescer. Qual é a nossa opção? Até porque Jesus já havia dito, chegará o dia que a iniquidade será tão grande que a caridade de muitos esfriará. Palavras de Jesus. Vou repetir. Chegará o dia que a iniquidade, ou seja, os tormentos, as dificuldades, as lutas, os problemas da sociedade, a corrupção, a mentira, chegará o dia que a iniquidade será tão grande que a caridade de muitos esfriará. Jesus já havia dito isso. E diante da iniquidade, muitas vezes deixamos que a nossa caridade esfrie. E a vivência do reino dos céus na pandemia, como é o nosso tema, pede exatamente o contrário, que nós não permitamos que a nossa caridade esfrie, que nós façamos com que a nossa caridade se multiplique nos momentos de dificuldade, que a nossa caridade, que ela encontre um patamar ainda maior nesses momentos de dor, de lutas, de preocupações. E não um patamar onde muitas pessoas estão de reclamação e de maledicência, que acha que falar mal de políticos na internet que está dando uma grande contribuição para a sociedade. Não estão. Quem faz isso está perdendo seu tempo. Dar uma contribuição para o bem da humanidade não é falar mal de pessoas, é construir bons valores. É uma palestra que você faz, é um livro que divulga, é uma cesta básica que se dá para alguém que está necessitado, é uma poesia que você escreve, é uma mensagem que se coloca na sua rede social, é um telefonema para a família, para os amigos, aonde fortalecemos os laços de família, de amizade, os laços espirituais. São esses valores. É o cuidado com a saúde física, a saúde emocional. São projetos que estamos traçando para o pós-pandemia. São cursos que podemos fazer para poder aprender, nos enriquecer intelectualmente. Tudo isso nós devemos fazer. É utilizar o momento para crescer, para produzir e não esbarrar na maledicência, na raiva, no ódio, na contradição. Qual é a necessidade disso? Jesus nunca se dignou a falar mal de quem quer que seja.
Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, mesmo atacado de todos os lados, nunca ele atacou, jamais, pessoas ou instituições. Nunca. Allan Kardec trabalhava no campo das ideias, fazia críticas nas ideias, analisava, criticava, abordava os conceitos, mas não falava mal de pessoas, não falava mal de instituições, não falava mal de fundações, de partidos ou de religiões, ou seja, do que for. Kardec trabalhava no campo das ideias e dos conceitos, visando sempre o bem que pode suplantar o mal. Por isso os conceitos de Jesus são tão atuais e por isso que nosso Senhor é premente que ele seja vivido, vivenciado cada vez mais. Porque tudo isso que estamos vivendo já estava anunciado. O Livro dos Espíritos fala sobre a lei de destruição. Aqueles que estão nos ouvindo que já leram o Livro dos Espíritos, creio que boa parte tenha lido, ou pelo menos já tenha escutado falar do capítulo da lei de destruição, que Kardec, quando analisa as leis morais, que são várias leis que estão no Livro dos Espíritos, a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade, a lei do trabalho, as leis em geral, a lei de conservação, as leis em geral, uma delas é a lei de destruição. São as leis que regem a vida do ponto de vista moral. São as leis que regem a vida da humanidade, proveniente de Deus. E essas leis que regem a vida como um todo, elas estão aí para o progresso. Então, quando Kardec analisa com os espíritos a lei de destruição, o que quer dizer a lei de destruição? É porque tudo precisa destruir para renovar, para melhorar. Quando nós pegamos uma semente e enterramos e socamos ela debaixo da terra, aparentemente isso é uma destruição, mas é uma destruição que vai gerar uma árvore muito bela daqui a alguns anos. Mas é uma destruição. Para nos alimentarmos, nós precisamos arrancar o verde da natureza, as ervas, os legumes, as verduras, é preciso arrancar para que nós venhamos a sobreviver. Cada vez que caminhamos ou que respiramos, nós estamos causando destruição, porque micro-organismos, micróbios estão morrendo para que nós possamos viver. Então, a lei de destruição é uma coisa natural. O que nós não podemos é destruir por maldade. Isso é que está errado. Mas a destruição natural, que visa o progresso, que visa um acontecimento que é necessário, ela faz parte da vida. É a lei da destruição. Para que nós possamos ter uma mesa em casa, essa madeira precisou-se que uma árvore fosse destruída para que a madeira fosse gerada. Foi uma destruição de alguma forma. O erro não está na geração de um móvel, o erro está no desmatamento desenfreado, ganancioso que nós vemos na sociedade. Então, a destruição que se faz para o bem, ela não tem problema algum, faz parte da vida. A destruição que atende à nossa ganância, aí sim, essa destruição terá que se responder severamente por esse abuso das leis da natureza. A destruição, portanto, faz parte da vida, a lei de destruição. É preciso destruir para renovar. Como o nosso corpo se destruirá? Chegará um dia que nós iremos morrer, mas não se acabará. Haverá uma transformação. Qual transformação? Essa matéria que morrerá irá se decompor na terra e irá formar novos corpos da natureza. E o espírito irá adentrar no mundo espiritual nessa transformação que a morte traz. Então, veja a transformação que a destruição promove. Assim como na Primeira Guerra Mundial falamos dos progressos, da Guerra Fria, também no mundo moral, essa destruição provoca as transformações. E nós temos que ver o lado bom da lei de destruição nesse contexto. Quando Kardec pergunta sobre o objetivo da destruição, por que existe a destruição, os espíritos dizem que é necessário destruir para renovar. Por isso que a destruição faz parte da vida. A destruição que vem natural, não a destruição que provocamos por maldade, como nós já dissemos. A destruição natural, que vem naturalmente com a vida. Essa destruição faz parte da natureza. A pandemia está nesse contexto. A pandemia está nesse propósito, nessa proposta, e é assim que nós temos que entender o processo da pandemia, como um bem para a humanidade, pelo incrível que possam parecer essas palavras, meus amigos, como um bem para a humanidade. Claro que isso tudo é muito triste, nenhum de nós fica feliz de ver uma pandemia com um monte de pessoas sofrendo nela, claro que não, mas ver como um bem no sentido da transição, da regeneração, do amadurecimento humano. Quantas e quantas coisas a humanidade não está aprendendo nesse período? Nunca se teve tanta preocupação com os idosos como está se tendo agora.
Nunca se teve tanta união da humanidade na busca da saúde de forma integral. Não se fala mais de guerras. Já ouviram, já perceberam isso? Antes da pandemia, volta e meia se falava de guerra. Pontos de guerra aqui, possibilidade de guerra colar, que o país tal está desenvolvendo um míssil, está desenvolvendo uma bomba que pode jogar no outro país X. Volta e meia surgiam essas notícias na mídia. Acabaram-se essas notícias. Toda a humanidade se uniu para buscar a cura de uma doença. Olha a união da humanidade, a união da família humana, promovendo maravilhas, que vai se fortalecer cada vez mais. Quantos e quantos progressos. No campo tecnológico, por exemplo, até alguns meses atrás, muitos de nós não sabíamos usar um celular direito, não sabíamos gravar um vídeo, não sabíamos fazer uma live. Agora, a maioria de nós faz, e mesmo aqueles que não fazem, já estão mais familiarizados com a internet, porque tudo no mundo está sendo feito de forma online. Olha o conhecimento se aprimorando, estamos mais inteirados tecnologicamente. Até 3, 4 meses atrás, antes da pandemia, o mundo debatia, e chega a ser engraçado isso, o mundo debatia se era eficaz ou não o ensino à distância. Porque algumas universidades fazem ensino à distância, você faz uma faculdade de casa. Então, isso era um grande debate no mundo, será que é eficaz o ensino à distância? De repente, quando começou a pandemia, o mundo inteiro passou a fazer ensino à distância. Hoje todo mundo faz e ninguém questiona mais se é eficaz, se é bom, se não é, porque é a saída que temos. E todos estamos vendo que é eficaz. Todos estamos vendo que é eficaz. Claro que nada disso substitui o contato humano. Quando passar essa pandemia, vai voltar a convivência normal, nós vamos voltar a nos abraçar, as aglomerações voltarão a acontecer. Será natural um show, uma palestra, um estádio de futebol. São coisas culturais, um teatro, são coisas culturais que são parte integrante da vida. Pessoas precisam conviver com pessoas. Então, aglomerações, elas existiam e voltarão a existir. Não, agora, é evidente que não. Agora não é recomendável nenhum tipo de aglomeração. Estamos dizendo no futuro, quando passar a pandemia, daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, naturalmente as aglomerações voltarão. Mas os valores aprendidos permanecerão. O aprendizado da união da família, o aprendizado de cuidar dos idosos, das crianças, o aprendizado de cuidar da nossa saúde, o aprendizado de lidar melhor com a tecnologia, com a internet, que todos nós estamos aprendendo. Tudo isso permanecerá conosco. Olha quantos valores foram cultivados, quantos valores foram desenvolvidos, foram amadurecidos, quantos e quantos valores, isso permanecerá conosco. Portanto, meus amigos, não permitamos que esses momentos de dor venham a fraquejar na nossa fé. Como Jesus disse, vou repetir, quer chegará o dia que a iniquidade será tão grande que a caridade de muitos esfriará. Ora, não permitamos que a nossa caridade esfrie. Jesus estava dando um alerta, exatamente para não permitir que a nossa caridade esfrie. Exatamente para não permitir que as dores tomem conta, que as dificuldades tomem o nosso lugar, que as dificuldades venham a esconder a nossa capacidade de ação, como na parábola dos talentos, que o Senhor deu 5 talentos para um, 3 talentos para o outro e 1 talento para o outro. É belíssima a parábola dos talentos do Evangelho de Jesus. E aí o Senhor deu 5 talentos para um, 3 para o outro e 1 para o outro. E ao final, então, de um tempo, o Senhor quis saber do resultado. Aquele para que ele havia dado 5 talentos, chegou e lhe mostrou 10 talentos. Ele disse, Senhor, eu peguei os 5 talentos que o Senhor me deu e investi. Agora eu tenho 10 talentos, aqui estão. E o Senhor disse, parabéns, servo bom, servo fiel, e de recolher as recompensas do teu trabalho. O segundo, que ele havia dado 3, apresentou 6 talentos, e o Senhor disse, servo bom, você multiplicou o que eu lhe dei. De 3, se tornou 6. E ele disse, eu multipliquei, eu investi, e agora estou aqui lhe apresentando o Senhor. Ele disse, servo bom, servo fiel. E o último, Jesus diz, que havia recebido 1 talento, apresentou apenas 1 para o seu Senhor. E o Senhor olhou e disse, mas como? Os teus irmãos multiplicaram. A um eu dei 5, ele me trouxe 10. A outro eu dei 3, ele me trouxe 6. E a ti eu dei 1. E tu não me traz mais nada? O que houve? E ele falou, fiquei com medo. Olha o problema do medo. Eu fiquei com medo de perder o talento, Senhor, e ser chamado a atenção pelo Senhor. Então eu enterrei o meu talento. Eu enterrei. E ao enterrá-lo, para não perdê-lo, agora eu desenterrei e ele trouxe de volta.
E o Senhor disse: servo mau, servo infiel, deveria ter investido o que eu lhe dei. Infelizmente, não terás o mérito e a recompensa que os outros tiveram. O que ele quer dizer com isso? Aquele servo que teve medo não multiplicou os talentos que o Senhor lhe deu. Mas o que são os talentos? Talento não é o dinheiro apenas, é o dinheiro também. É tudo o que a vida nos dá. Nós temos que multiplicar. E como que se multiplica? Utilizando para o bem. Tudo que Deus nos dá. Talento não é só o dinheiro, na simbologia da parábola, é tudo. Quais as condições que Deus me deu? Deus me deu a capacidade de falar, de enxergar, de caminhar, de trabalhar, de ter algum recurso financeiro, de ter uma família, de ter uma religião. Deus nos deu isso tudo. Por maior ou menor que sejam essas possibilidades, Deus nos deu essas condições. E ao nos dar essas condições, Ele quer saber o que nós vamos fazer dela. Ele nos deu a capacidade de falar o que estamos fazendo da nossa voz. Ele nos deu algum recurso financeiro, mesmo que pouco ou muito para outras pessoas, o que nós estamos fazendo desses recursos. Nos deu a capacidade de andar para onde nós estamos caminhando. É isso que Deus quererá saber. Nos deu a capacidade de pensar no que nós estamos pensando. Será que estamos pensando no mal das pessoas? Então, nós temos que entender que todos os talentos que nos são dados são para o bem. E nós temos que construir no campo do bem. Tudo que tivermos à nossa disposição de recursos físicos, morais e espirituais, multiplicá-lo para o bem da humanidade, para o bem da sociedade, nas pequenas coisas, multiplicá-lo. Por isso a importância do otimismo, ver o lado bom das coisas. Nós devemos ser otimistas. Alguns amigos até brincam comigo e falam: Eduardo, você é otimista demais. Eu falo: graças a Deus, porque quando a gente acredita, a gente trabalha por aquilo. Outro dia eu disse para um conhecido que eu acredito num mundo melhor. E ele disse: você é iludido demais, você é otimista em excesso, um mundo melhor, tem tantos problemas na humanidade. Eu falei: eu acredito num mundo melhor. E exatamente por acreditar que eu trabalho nele. A minha religião me ensina isso, que nós teremos um mundo melhor. Ela me ensina isso. E eu acreditando nisso, trabalho por isso. Se eu não acreditasse, como seria a minha vida? Qual seria o sentido de fazer coisas boas, de ler, de estudar, de trabalhar, de tentar ajudar alguém aqui e ali? Qual seria o sentido se eu não acredito em coisas boas? Como disse um filósofo certa vez, quando lhe perguntaram: você acredita no mundo melhor? E eu achei muito sábio isso. Perguntou: você acredita no mundo melhor? E o filósofo disse: sim, eu acredito no mundo melhor, mas porque eu tenho certeza que ele virá. Mas mesmo que ele não viesse, eu precisaria acreditar nele, no mundo melhor. Olha a sabedoria. O senhor acredita no mundo melhor? Ele disse: acredito, porque eu tenho certeza que ele virá. Mas mesmo se fosse impossível, que fosse uma mentira, eu teria necessidade de acreditar no mundo melhor, porque isso me estimula a viver. Um mundo melhor me estimula a crescer. Um admirável mundo novo, como disse Shakespeare. Isso nos estimula a viver, a crescer, a trabalhar, a fazer coisas boas. Isso dá sentido. Isso nos torna otimistas. O otimista é alguém que trabalha, é alguém corajoso. O pessimista é, de certa forma, um preguiçoso. Não todos, naturalmente. Mas o pessimista, via de regra, é um preguiçoso. Porque ele, como o pessimista não acredita que as coisas vão dar certo, ele então não colabora com elas. Você começa fazendo uma obra, uma coisa qualquer, o pessimista olha e diz: isso não vai dar certo, não. Então ele não vai ajudar, porque ele acha que não vai dar certo, por que ele vai colaborar? O otimista, não. O otimista olha e diz: nossa, que obra bonita, vamos lá, eu vou ajudar vocês, que isso vai dar certo. E as coisas dão certo. E por que dão certo? Porque nós acreditamos nela. Henry Ford, o pai da indústria automobilística, um dos pais do automóvel, Ford dizia: se você acredita que você é capaz de fazer alguma coisa, ou você acredita que não é capaz, de qualquer forma você tem razão. Vou repetir. Se você acredita que é capaz ou acredita que não é capaz, de qualquer forma você tem razão. Porque aquilo que você acreditar é que vai acontecer, dizia Ford. Se você acredita que é capaz e que vai dar certo, então vai dar certo. Se você acredita que não é capaz, que vai ser tudo um fracasso, será tudo um fracasso, porque tudo que você acreditar é o que vai acontecer. Então, se eu acredito no mundo melhor, o mundo melhor virá. É o que o Espiritismo me ensina. Agora, se eu não acredito, eu vou cultivar o pessimismo, eu vou cultivar o medo e a vida começa a perder o sentido. Por isso que Jesus quer, meus irmãos, é isso, é alegria, entusiasmo, é prazer de viver, de construir coisas boas.
conta uma pequena parábola muito antiga de que certa vez havia um sábio descansando numa floresta. E os deuses informaram ao sábio que iria passar uma peste, e a peste morreriam muitas pessoas. O sábio estava descansando na floresta e a peste passou, simbolizada num ser. A peste passou. E o sábio olhou para a peste e disse: Peste, os deuses me informaram que você irá matar várias pessoas. Ele disse: sábio, é necessário que isso aconteça para a transformação das coisas. E o sábio olhou para ele, para a peste, e disse: Quantas pessoas você vai matar, peste? É uma pena, mas eu entendo você. Quantas pessoas morrerão? A peste disse: 10.000. Eu tenho 10.000 pessoas que eu tenho que levar. 10.000. E o sábio disse: bom, tudo bem, se tem que ser assim, segue em frente. E a peste foi. Passado 6 meses, 1 ano, a peste voltou. Mas o sábio ficou sabendo que morreram 100.000 pessoas durante a peste. 100.000 pessoas naquele período de doenças para a humanidade. 100.000. O sábio achou aquilo estranho, porque eram 10. Como é que morreram 100? E então a peste voltou e o sábio estava sentado na floresta contemplando a natureza. A peste passou e ele olhou para a peste e disse: Peste, você mentiu para mim, hein? E ela disse: Não, eu não menti para o Senhor. Mentiu. Você me falou que morreriam 10.000 pessoas, peste, e morreram 100.000 pessoas. E a peste disse: Mas eu não menti para o Senhor. Realmente, por minha causa, só morreram 10.000. E o sábio falou: E os outros 90.000 morreram de quê? E a peste disse: Os outros 90 morreram de medo. Foi o medo que matou as outras. O medo, o pessimismo, eles que mataram. O senhor procure o medo e o pessimismo e reclame com eles. Eles que mataram 90.000, mataram muito mais do que eu. Eu somente matei os 10 que me foi pedido. Os 90 foi o medo e o pessimismo que mataram. Olha quanta sabedoria numa pequena parábola. E nós vamos permitir que o medo tome conta de nós? Os desajustes emocionais podem ser tão ou mais cruéis do que a doença da pandemia. E aonde nós estamos? Qual é a classe que nós estamos? Naqueles que são corajosos, alegres, dispostos a servir, ou aqueles que estão mergulhados no pessimismo, no desânimo, na descrença? Falando mal, procurando culpados, porque não existem culpados. A questão é, qual é o papel que me cabe nesse processo? Essa é a grande reflexão. E não ficar pensando que o mundo vai acabar, não ficar achando que tudo terminou, que vai... Eu já ouvi, eu tenho 38 anos, meus irmãos, 38, sou muito novo, e eu já ouvi tantas vezes que o mundo vai acabar, que parece piada. Eu nunca acreditei do mundo acabar, porque eu sei que o mundo não vai acabar. O mundo está se transformando para melhor, mas o mundo fisicamente acabar é uma piada, isso não existe, é ilusão. Mas muitas pessoas acreditam nessas ilusões. E eu, com 38 anos apenas, já ouvi tantas vezes que o mundo iria acabar. Muitas outras pessoas mais velhas do que eu, que já viveram mais, que com certeza estão aqui nos assistindo, com certeza já ouviram outras vezes também esses boatos. Eu escutei falar que o mundo ia acabar em 1999. Escutei depois falar que ia acabar em 2000, porque era final 00, e dizia uma profecia, sabe-se lá de quem a profecia, de que ao ano 1000 chegastes, mas a 2000 não chegarás. E aí ouvimos falar que morreríamos em 2001, que tudo acabaria, porque em 2001 seria o primeiro ano de um terceiro milênio, de um novo século, e não acabou. Depois vieram alguns atentados, como, por exemplo, o 11 de setembro de 2001, das Torres Gêmeas, e então novos boatos do mundo acabar, nada disso aconteceu. Depois falaram mais alguma coisa em 2008, 2009, depois falaram de novo em 2012, fizeram até filmes, livros os mais variados, e nós estamos aqui. Tudo isso, infelizmente, um interesse econômico para ganhar em cima da crença da população, da falta de bom senso, da falta de conhecimento, de pessoas humildes que de boa fé acabam acreditando nessas ilusões. Por isso a importância do estudo, porque o conhecimento liberta. Como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento nos liberta. Então a leitura, o estudo, ouvir boas palestras, participar de boas atividades, nos fazem ter um espírito mais crítico, uma visão mais crítica da realidade, um olhar mais inteligente das coisas, e a gente passa a não acreditar nessas questões.
Quantas pessoas nesses períodos que citei, nesses últimos anos, para pegar de 20 anos para cá, se pegássemos na história da humanidade, quantos e quantos boatos desses já não houve? Mas, pegando de 20 anos para cá que citei, quantas pessoas não mergulharam em depressão, em medos profundos, em sofrimentos atrozes, com receio de um fim do mundo que, na verdade, não aconteceria? O mesmo acontecendo agora. Qual é a nossa opção? Mergulhar nesses medos e nessas depressões ou viver o reino dos céus na pandemia? Esse é o grande desafio. Entender essa realidade. Qual é a nossa opção? Como eu estou guiando a minha vida, o meu trabalho na pandemia? Como eu estou fazendo? Qual é a minha saúde emocional nesse período? O que nós construímos emocionalmente vai dizer o rumo da nossa vida. Vai dizer a nossa realidade física e espiritual. Como está a minha casa mental? Quantas pessoas que cultivam certos sofrimentos, certas tristezas, certos medos, estão prejudicando a sua vida física, emocional, espiritual, prejudicando a sua produtividade. E isso acontece de alguma forma com qualquer um de nós. Pensamentos negativos, ideias ruins que chegam, mas nós não devemos focar nelas, devemos deixar elas passarem. Esse é o grande segredo. Pensamentos ruins, ideias negativas, isso acontece com todos nós. Passar pela nossa cabeça esses pensamentos, mas não é problema que eles passem, o problema é quando eles ficam. Passar, eles passam. Pode me surgir um pensamento de doença ou de morte, ele vem e passa. Mas se ele vem e eu fico com ele, pensando nele, focado nele, idealizando ele, aí é o grande problema, porque ele vai tomando conta de mim. Então vem um pensamento negativo, deixa ele passar e vamos fazer alguma coisa de bom. Por isso a importância na oração, a importância da meditação. A meditação tem um poder, meus irmãos, que nós desconhecemos. A meditação tem o poder de silenciar a nossa mente, o nosso coração, ou a nossa agitação física. A meditação nos liga mais com o mundo espiritual, com Deus. Silenciando a nossa mente, silencia também as nossas tensões, nos dá mais saúde física e espiritual. Algumas pessoas perguntam, mas como fazer a meditação? Eu não sei fazer. É a coisa mais simples do mundo, existem tantas maneiras de fazer meditação. Se você quiser fazer da forma mais simples, se tranque em um lugar silencioso de preferência, apague a luz, porque no escuro nós nos concentramos melhor. Deite ou sente-se. Procure não pensar em nada e concentre-se apenas na sua respiração. Puxe o ar e solte-o lentamente. E concentre-se na respiração. Por quê? Porque se você não se concentrar na respiração, o pensamento começa a vagar e pensar em outras coisas. Então, respire fundo e vá soltando. E o pensamento concentrado na respiração, você está meditando. E daí outras maneiras também de meditação. Há pessoas que colocam músicas clássicas e acompanham aquela música. Há meditações que são guiadas. Você coloca no YouTube, há muitas meditações, as mais variadas, meditações guiadas, onde a meditação, há alguém falando para imaginar um lugar de natureza, para pensar em algo de paz, e seguindo as orientações de quem está falando, nós vamos construindo telas mentais positivas. Isso durante 10 minutos, 15 minutos, o tempo que a pessoa quiser, meia hora, o tempo que a pessoa quiser, variadas maneiras para meditar, mas traz uma paz e uma tranquilidade tão grande, meus irmãos, tão grande, que se cada um de nós fizéssemos, a realidade seria outra. Os problemas emocionais encontrariam um grande aliado para as suas curas. Os problemas físicos encontrariam um grande aliado para as suas curas. Claro que nada substitui também os tratamentos médicos, não estamos falando disso. O lado médico, o lado do remédio, o lado alopático, claro que o médico é que sabe, isso não é a nossa área. O que estamos dizendo são os valores morais que colaboram. Se eu tomo remédio para alguma doença, se eu fizer meditação, se eu orar mais, eu vou acelerar ainda mais a cura, porque o meu emocional colaborará para isso. Ao passo que o contrário também acontece. Eu posso acelerar uma doença porque o lado emocional não está vigilante, está pessimista, está agitado, eu posso colaborar com o surgimento de uma doença. Quantos problemas cardíacos, quantos problemas de câncer, quantos problemas os mais variados que são intensificados por questões emocionais.
por mágoas, por ressentimentos. Não estamos dizendo que são todos os casos, mas já está comprovado que boa parte das doenças que existem na humanidade são intensificadas por problemas emocionais, ressentimentos, raivas, mágoas, as mais variadas, que colaboram, que o corpo recebe essas impressões. Já está comprovado que as nossas células, que os sentimentos, pois quando nós temos células que não são saudáveis, elas permanecem fechadas por causa dos pensamentos positivos, das coisas boas que fazemos. Quando nós nos estressamos, ficamos nervosos, rancorosos, agitados, elas abrem. E então libera, o estresse libera essa carga negativa de algumas células nossas. Por isso que muitas vezes ficamos nervosos, ficamos com palpitação, o coração acelera, começamos a suar, começamos a sentir uma dor aqui e ali por uma descarga emocional. Então, o máximo que mantivermos a paz, a confiança, a tranquilidade, o otimismo, tanto melhor. Isso, meus irmãos, é a saúde, é a paz interior. Quando falamos então do reino dos céus na pandemia, é exatamente isso. A pandemia é um estado de transição. Não vamos temer a pandemia, meus irmãos. Vamos olhar para ela, que tudo está no controle de Deus. Tudo faz parte de uma transição planetária para a mudança da humanidade para um mundo melhor. Grandes progressos estão surgindo, grande amadurecimento a nível moral e coisas muito boas estão reservadas para o nosso futuro, para o futuro humano. Coisas boas estão reservadas para o futuro humano, para o progresso humano. Observemos a pandemia com bons olhos. Cuidemos de nós, da nossa saúde, nos preservemos. Quem puder ficar em casa, ótimo. Quem tiver que sair às ruas, se cuide, se preserve. Mas vejamos com o lado positivo. E além de ver o lado positivo, pensemos conosco mesmo. O que eu posso fazer de bom na pandemia? O que está ao meu alcance? Não me expor de forma desnecessária, mas o que está ao meu alcance para fazer de bom para a humanidade, para fazer de correto, para fazer de saudável, para ajudar no campo da caridade, o que eu posso fazer, por mínimo que seja, e nós estaremos vivendo a mensagem de Jesus, a caridade, a fé, a esperança, o desejo de ser útil no campo do bem, que é o que Jesus Cristo, nosso Senhor, espera de cada um de nós, e é o que o Espiritismo nos ensina, porque fora da caridade não há salvação. Essa é a maneira de viver o reino dos céus na pandemia, com a mensagem de que fora da caridade não há salvação, e com a mensagem de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a mensagem, meus irmãos, da nossa tarde de hoje. Eu quero agradecer imensamente, nós vamos fazer a nossa prece final, quero agradecer imensamente à instituição, à casa, pelo convite, por poder fazer parte desse aniversário, desse momento histórico, que é comemorar o aniversário da casa, em um período de pandemia, em um período em que estamos fazendo online, o momento marcante que será lembrado por todos nós, desse período como um todo que estamos vivendo. Então, agradecer o convite, o carinho de todos, desejando muita paz, muito amor, muita alegria, muita saúde para seus lares, para seus familiares. E vamos fazer a nossa oração para agradecer a Deus. Bom e amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor da vida, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade da paz, do amor e da caridade, da luz e da fé, pela oportunidade de ser úteis, de servir e de amar, Senhor, no campo do bem, procurando cumprir aquilo que o Senhor nos ensinou, na caridade e da fé, procurando fazer todo o bem que nos seja possível no campo do amor e da luz, a fim de que a nossa mensagem de amor, que é a mensagem que o Senhor nos trouxe, possa se multiplicar ao infinito, tentando construir um mundo melhor, que é o sentido das nossas vidas. E que o reino dos céus brilhe dentro de nós, conforme o Senhor nos deu o exemplo sublime quando esteve entre nós. Muito obrigado por tudo, Mestre da vida. Que Deus abençoe a nossa humanidade hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos e fiquemos com Deus. Muito obrigado.